pessoal, eu sou a Babi Ouro, sejam bem-vindos ao meu canal. Comentando sobre o Wicked parte 2, porque finalmente eu consegui assistir esse filme. Mas antes de começar, você deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ative o sininho de notificação e deixe ideia de vídeos e de séries e filmes que vocês querem que eu traga comentando aqui pro canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. E também deixe aqui nos comentários se vocês já assistiram esse filme e o que vocês acharam dele. E antes de eu começar falando o que eu achei do filme e sobre a história dele, um aviso: se você não assistiu esse filme e não quer receber nenhum spoiler, não assista esse vídeo, porque eu vou contar spoiler do filme inteiro. Então, se você não quer receber nenhum spoiler, assiste o filme primeiro e depois assista esse vídeo. E agora falando sobre o filme, eu amei esse filme e eu até falei isso quando eu fiz o vídeo de melhores do ano. Que eu não coloquei o Wicked parte 2, nem o Zootopia 2, porque eu não tinha assistido ainda. O Zootopia, no caso, até agora eu não assisti. Mas o Wicked parte 2 eu finalmente assisti. E eu ainda falei que se depois eu assistir, se eles fossem entrar nos melhores do ano, eu falaria no vídeo de comentando de cada um. E no caso de Wicked, ele com certeza ia estar no meu melhores do ano passado. Se eu tivesse assistido ele ano passado, ele estaria naquele vídeo, porque eu amei o filme. Inclusive, eu tô na dúvida se eu gosto mais da parte 1 ou da parte 2. No quesito do filme, eu tô na dúvida qual dos dois eu gostei mais. No questão das músicas, eu prefiro as músicas do primeiro. Mas eu gostei muito da parte 1 quanto da parte 2. Eu gosto muito das músicas da parte 2, mas acho que eu prefiro as músicas da parte 1. Agora, na questão da história, eu gostei tanto da parte 1 quanto da parte 2. Inclusive, quando eu reagi ao trailer, eu falei isso no vídeo. Eu chorei durante o trailer, por causa da música For Good. Eu chorei ali naquele momento que tocou essa música no trailer. E eu ainda falei, se eu chorei no trailer, no filme, com certeza eu vou chorar. Literalmente, eu chorei mais do que na parte 1, se bobear. Eu acho que eu chorei mais na parte 2 do que eu chorei nessa parte 1. Na parte 1. Porque eu acho que na parte 1 eu só chorei no número de Defying Gravity. Nessa parte 2, eu chorei. Eu quase chorei em alguns momentos do filme e chorei na hora de For Good até o final do filme. Literalmente, na hora de For Good até o final do filme, eu estava chorando. Eu chorei, e por isso que eu tô falando que eu acho que eu chorei mais na parte 2 do que na parte 1. E agora falando da história do filme, o filme ele começa com um aviso da Madame Morrible, né? Não mostra ela fazendo esse aviso pra Oz, mas mostra o áudio falando sobre a Elphaba. Porque a Elphaba, desde que ela fugiu no final do primeiro filme, porque ela não concorda em ajudar o mágico no final do primeiro filme, então ela, tanto a Madame Morrible quanto o mágico fazem todo mundo em Oz acreditar que ela é uma bruxa má, né? Que ela é uma vilã. Tanto que agora ela não é mais chamada de Elphaba, e sim de bruxa má. Tanto que eu acho que as únicas pessoas que chamam a Elphaba de Elphaba, além da irmã dela, que inclusive essa irmã dela me estressou no decorrer desse filme, mas eu vou falar mais sobre isso no decorrer do vídeo, é a Glinda e o Fiero. Tirando isso, todo mundo chama ela de bruxa má. Tanto a Madame Morrible, quanto o mágico, quanto todo mundo em Oz. Tanto, inclusive, toda vez que teve até o momento que a Glinda tá falando com a Madame Morrible, que ela chama a Elphaba de Elphaba, e a Madame Morrible até corrige falando que ela não é Elphaba, é bruxa má. Então o filme começa com esse aviso da Madame Morrible falando que a Elphaba fugiu com um livro lá do mágico, que tem um nome do livro nesse filme, mas eu não lembro o nome do livro agora. Então ela fugiu com esse livro dele e que agora, e tanto é que a Madame Morrible faz a Elphaba pra parecer uma vilã. Então todo mundo em Oz tem medo da Elphaba e quer que a Elphaba morra. Inclusive, tem até um momento que a Madame Morrible acho que até fala sobre isso, que eles estão construindo a estrada de tijolos amarelo que vai levar até o mágico. Que é essa estrada do filme de Mágico de Oz, né? É bem falando
É uma das coisas de Mágico de Oz, né? Da história de Mágico de Oz. Porque o Wicked é... Eu ia falar que é tipo um spin-off de Mágico de Oz, né? Que ele conta literalmente a história da vilã, que é a Elphaba. Que no caso, eu acho que no filme é Bruxa Má do Oeste, né? De Mágico de Oz. Então, eles estão construindo essa estrada de tijolos amarelo. Inclusive, nessa parte tem até os guardas ali que tá construindo. Eles estão maltratando os animais. Nisso, a Elphaba vem e liberta os animais. Ela liberta ele e começa liberta os animais que estão sendo maltratados e ainda começa a, tipo, atacar os guardas ali que estão ali. Inclusive, por causa disso, ela é perseguida pelos guardas e por aqueles macacos voadores que tem um nome no filme, só que eu não lembro o nome, que ela transforma lá no primeiro filme. Inclusive, nessa hora começa a tocar o primeiro número musical, que agora eu também não vou lembrar o nome do número musical, onde aqui a gente percebe que a Glinda virou uma figura pública, né? Porque do mesmo jeito que a Elphaba é considerada agora bruxa má, a Glinda é considerada uma bruxa boa. Então ela é até chamada de Glinda a bruxa boa. Então ela virou uma pessoa pública, então no decorrer do filme inteiro a gente percebe que a Glinda ela tem que fingir ser sempre positiva, ela finge ser muito positiva e finge ser uma coisa que ela não é. Então, tipo, que nem quando falam mal da Elphaba, dá pra perceber que a Glinda fica incomodada, mas ela finge que não tá incomodada e ainda fica falando mal da Elphaba porque ela tem que fingir, né? Ela tem que fingir. Inclusive, a Madame Marvel até fala que ela como ela virou uma figura pública, ela tem que animar Oz. Ela é quase entreter Oz, vamos dizer assim. Literalmente, ela tem que fingir ser uma coisa que ela não é. Tanto que depois desse número musical, a Glinda tá andando ali acho que pra ir na casa dela. E nisso, quando ela chega lá, tá a Madame Marble. E a Madame Marble fala, né, que daqui uns dias vai ter a inauguração dessa estrada de tijolos amarelos. E como a Glinda ela não tem poderes igual a Elphaba tem, ela tem que fingir que ela tem poderes. Então o mágico e a Madame Marble dão pra ela, no caso da Madame Marble que dá pra ela, mas o mágico que criou aquela bolha dela que ela aparece lá no início de Wicked Parte 1, né? Que na verdade aquela ali não é pra ela parecer que ela tem poderes, então é tipo um mecanismo lá que cria a bolha. Então ela aperta um botão, que essa cena tá até no trailer. Ela aperta um botão e cria a bolha. Então ela ganha essa bolha e ainda ganha a varinha dela. Acho que é a varinha dela pra fingir que ela tem poderes. Então, e como o mecanismo tava bem escondido, não daria pro povo perceber que não era os poderes da Glinda, e sim um mecanismo. Então ela finge usando aquela varinha que ela que criou a bolha. Tanto que isso permite, a bolha também permite ela voar. Então, eles criaram isso pra ela fingir que ela tem poderes. Tanto que nessa hora até aparece, depois que a Madame Marble sai, a Glinda se vê, tipo, no reflexo de uma janela e mostra imagens do passado dela, né? De quando ela era criança. Quando ela ganhou a primeira varinha dela. Onde mostra pra gente que a Glinda não começou a fingir ser uma coisa que ela não é. Agora, ela faz isso desde criança, porque ela ganhou uma varinha de quando ela era criança. E durante o aniversário dela, e as crianças estavam na festa dela, pede pra ela fazer usar a varinha, né? E ela não consegue. Aí tem quando ela finge que ela esqueceu de falar com os feitiços, e quando ela vai ao feitiço, e nessa hora surge um arco-íris. Então ela finge que foi ela que criou aquele arco-íris, mas não foi. Inclusive, eu tenho uma coisa pra falar. Eu fiquei muito chocada que a atriz que escolheram pra fazer a Glinda criança é a cara da Ariana Grande. E não é tipo a cara da Ariana Grande hoje, é a cara da Ariana Grande quando ela era criança. Eu achei muito parecida com a Ariana Grande quando ela era criança. A atriz que faz a Ariana Grande criança. Quando eu olhei, eu falei, gente, é a cara da Ariana Grande quando eu era criança. Não é nem hoje, é quando ela era criança. Eu fiquei bem chocada quando apareceu essas cenas da Ariana Grande. Da Glinda criança. E nisso chega o dia da inauguração da estrada de tijolos, né? Onde é a primeira vez que a Glinda usa essa bolha dela ali, que ela ganhou do mágico e da Madame Marble. E ali durante o evento, né, a Madame Marble também anuncia que o Fiero virou chefe da guarda ali que tá caçando a Elphaba.
E no caso, ele até fala ali, ela pergunta, né, como ele se sente, né? Aí ele fala que se sente frustrado porque ele ainda não conseguiu achar a Elphaba. Que ele vai continuar procurando até achar ela, tanto que nessa hora a Madame Morva até fala que não era, tipo, mostrando que não era pra ele continuar com isso. Porque, na verdade, o Fiero, ele não tá... ele não entrou pra ser chefe da guarda porque ele quer capturar a Elphaba. Na verdade, ele quer reencontrar a Elphaba. Ele não quer capturar a Elphaba. Ele quer se reencontrar com ela e mudar pro lado dela, né? Então, ele quer fazer isso. Aí, nessa hora que a Madame Marvel fala que não é, tipo, pra ele ir atrás da Elphaba, ela disfarça e fala não, que como ele se sente com o casamento, com o noivado dele. Que no caso, ela anuncia pra todo mundo que o Fiero e a Glinda estão noivos, sendo que na verdade nem o Fiero sabia que ele estava noivo da Glinda. Né? Porque eles só fazem isso literalmente pra entreter o povo. Literalmente. E nessa hora, ele estranha, mas ele disfarça. Ele estranha de início, mas depois ele disfarça. E nisso começa um outro número musical, que agora eu esqueci o nome da música, é uma das músicas que eu mais gosto também do musical, só que agora eu esqueci o nome dela. E nessa hora até as pessoas de Oz estão falando sobre a Elphaba, e eles falam de coisas boatos que acontecem, que falavam sobre a Elphaba, incluindo entre eles que pra matar a Elphaba, era só jogar um balde de água fria, não, acho que de água nela que ela morria, que ela derretia, era uma coisa assim, criou esse boato. E depois que o Fiero escuta isso, ele fica indignado, então a Glinda tira ele dali pra eles conversarem, e ele fala que ele não aguenta mais ficar sorrindo e fingindo que ele concorda com aquelas coisas, quando ele não concorda. Só que ele até propõe pra Glinda pra eles saírem dali, né, fugirem dali. Só que a Glinda fala que ela não pode, porque agora ela é uma figura pública e que ela tem que entreter Oz. Só que o Fiero fala pra ela que não é isso. Ela não foge porque ela não pode, porque ela não quer. Porque ela gosta de ser figura pública religiosa. Entanto que, essa cena acho que tá até no trailer, ela até fala quem não resistiria a tudo aquilo que ela tem agora, né? Aí ele fala, você sabe quem? Que no caso ele estava falando da Elphaba, que a Elphaba literalmente resistiu. Ela não quis ajudar o mágico, igual a Glinda que quis ajudar. Inclusive, nessa hora dessa conversa, eles até falam, né, que, como o Fiero fala, ele não aguenta mais ouvir isso, e a Glinda até fala que ela também não gosta de ouvir tudo que eles estão falando da Elphaba, né, que ela não gosta de ouvir o pessoal de Oz falando mal da Elphaba, né? Inclusive, acho que tanto na parte 1 quanto na parte 2 tem até alguns momentos que dá pra perceber o quanto isso incomoda a Glinda, né? Que quando falam mal dela, ela se sente meio estranha e depois ela disfarça. Tanto na parte 1 quanto na parte 2 isso acontece. E durante essa conversa, o Fiero concorda em se casar com a Glinda por conta porque eles só colocaram isso pra entreter o Oz, então ele concorda em se casar com ela. E depois disso ele sai porque ele tá atrás da Elphaba, né? Como eu falei, ele junto com outros guardas estão atrás da Elphaba. No caso dos outros guardas, pra capturar a Elphaba. No caso dele é porque ele quer reencontrar a Elphaba mesmo. Inclusive, depois dessa conversa, a Glinda volta, né? O Fiero vai embora e ela volta. E ela disfarça, né? Que tá falando que tá tudo bem, que o Fiero só foi buscar uma bebida pra ela. E durante esse evento, né, depois que acaba esse número musical, porque isso tudo acontece durante esse número musical, do nada a Elphaba surge ali, né, nas nuvens, e ela escreve uma mensagem nas nuvens escrito que o mágico mente, que essa cena tá até no trailer também, se eu não me engano. Só que a Glinda, ela não vê o que a Elphaba escreve na nuvem. Então, ela tá de costas, então a Madame Marble usa os poderes dela ali e muda o que tá escrito. No lugar de estar escrito mágico mente, tá escrito Oz morre, alguma coisa do tipo, que dando a entender que a Elphaba quer matar todo mundo em Oz. Né? No caso, quem transforma a Elphaba numa vilã é literalmente a Madame Marble e o mágico, não a própria Elphaba. Porque, inclusive, ela demora um pouquinho pra se transformar nessa vilã mesmo. E depois que a Elphaba escreve isso na nuvem, ela foge, né? Porque aqueles macacos voadores vão atrás dela. Não só ela, mas a guarda e o Fiero vão atrás dela também.
E ela foge pro esconderijo dela, porque no começo do filme mostra que ela tem um esconderijo, onde ela fica ali. Inclusive, nessa hora, acho que o Fiero chega até perto de onde tá o esconderijo dela, porque ela consegue ver o Fiero. E quando ela percebe que o Fiero também tá atrás dela pra matar ela, que pelo menos ele disfarça falando que quer matar ela também, ela fica irritada com isso, porque até o Fiero se virou contra ela. Tanto que nessa hora ela até mostra, dentro dos esconderijos, ela mostra notícias ali, onde mostra uma coisa que aconteceu, que é o pai da Elphaba acabou falecendo, ou pelo menos o pai que criou ela faleceu, né? Porque a gente descobre nesse filme, a gente descobre quem é o verdadeiro pai da Elphaba. Que no caso eu já sabia desde antes de lançar o primeiro filme, mas eu falo mais sobre isso no decorrer do vídeo. Então, o pai da Elphaba acabou falecendo, e como ele era governador ali de onde eles moravam, que agora eu também não vou lembrar o nome, quem assume o lugar é a Nessa Rose, que é a irmã mais nova da Elphaba. Ela virou a governadora dali. Tanto que, depois disso, a gente vai lá pra onde tá a Nessa Rose, e ela tem que aprovar uma lei onde acho que animais só podem viajar, ali, os animais que moram ali, só podem viajar com a autorização dela. Tanto que o Boq, que era um dos personagens lá do primeiro filme, que a Nessa Rose gostava, né? Que ele gostava da... Gostava não, ele ainda gosta da Glinda e a Nessa Rose gostava dele, né? Quase criando Trama Wars, tirando o fato que a Glinda não gostava do Boq, né? No caso. E no caso, ele continua ali com ela e ele até pergunta, você vai aprovar essa lei? Só que ela fala que ela precisa, senão as pessoas vão comparar ela com a irmã dela. E ela mostra até nesse momento que ela tem raiva da Elphaba. Porque desde que a Elphaba fugiu, ela nunca mais foi atrás da Nessa Rose, principalmente quando o pai delas faleceu. Então ela tem essa raiva da Elphaba até agora. Inclusive, ela até fala pro Boq que ele é o único que permaneceu com ela todo esse tempo. E nessa hora o Boq até revela que ele quer sair dali, que ele resolveu sair dali. Que na verdade eu acho que ele descobre que a Glinda vai casar com o Fiero, então ele quer ir atrás da Glinda. Mas ele não fala isso pra Nessa Rose neste momento, ele fala um pouquinho mais depois. Então ele decide que vai embora e a Nessa Rose concorda dele ir. Tanto que ele até fala antes dele sair que essa não vai ser a última vez que eles vão se ver. E ela concorda. Só que quando ele vai lá pra estação pra poder ir embora, não deixam ele ir porque a Nessa Rose aprovou uma lei onde as pessoas ali da cidade onde eles moram não podem sair dali sem autorização dela. Resumindo, ele volta pra casa da Nessa Rose porque ele não pode sair dali. Porque a Nessa Rose não deixa. Tanto que depois disso eu ia falar que ele vira tipo um criado dela, praticamente. Literalmente, ele vira praticamente um empregado dela, fazendo tudo por ela. Mas, mesmo ele não querendo. Inclusive, depois dessa cena do Boq, a gente volta pra Elphaba, onde ela vê alguns animais fugindo de Oz, indo pra um lugar chamado Além de Oz, né, que eles falam, pelo menos eu acho que era Além de Oz. E ela tenta convencer esses animais a não irem. Inclusive, um desses animais que estão ali é aquela ursa, que eu acho que o nome dela é Dulcibert, se eu não me engano. Que ela que cuidava da Elphaba quando a Elphaba era criança. E que ela era tipo a babá da Elphaba. Acho que era alguma coisa assim no primeiro filme. Eu não reassisti o primeiro filme antes de assistir o segundo. Eu devia ter feito isso, inclusive. Então ela encontra esses animais e tenta convencer eles a se juntarem a ela contra o mágico. Só que enquanto ela tá... Inclusive nessa hora ela até canta a música nova dela, que é a No Place Home. Alguma coisa assim o nome da música, eu não lembro agora. Que é uma da música nova, que não faz parte do musical. E ela tenta conversar, só que nessa hora aparece o leão lá de Mágico de Oz, né? Que é aquele leão, acho que é um dos amigos da Dorothy. Que é o Leão Medroso, acho que era isso o nome dele. Que ele fala que, na verdade, que ele acaba contando por que ele tem raiva da Elphaba. Porque esse leão aparece lá no primeiro filme. E eu não sabia, eu descobri isso recentemente, inclusive. Antes de assistir o filme que eu descobri isso. Que lá no início do filme, lá no primeiro filme, tem um momento lá que a Elphaba e o Fiero salvam um filhote de leão que estava numa jaula. E eles libertam ele na floresta. E esse leão era um leão medroso que faz parte dos amigos da Dorothy.
Então ele tem raiva da Elphaba porque ele ficou medroso por causa disso que a Elphaba fez, que foi ter colocado, libertado ele e colocado na floresta. Então ele tem raiva e ele também fala sobre a Elphaba ter lançado o feitiço naqueles macacos, porque acho que os macacos voadores também estavam nessa hora, se eu não me engano, eu não lembro agora certinho. Então os animais acabam não se juntando com ela e fugindo mesmo de Oz. E depois dessa cena da Elphaba com os animais, a gente volta pra Nessarose, onde aqui a gente vê que o Boq literalmente virou um empregado dela, né? Como eu já tinha falado lá. Tanto que ele mostra ali que ele tá ali obrigado, não porque ele quer. Então, é que ele continua com a Nessarose não porque ele quer, mas porque ele foi obrigado. E quando ele sai da sala da Nessarose, do nada a porta abre ali, da janela, acho que é a janela que abre, se eu não me engano. E ela vai fechar e ela se pergunta quem que abriu, e nessa hora ela vê que quem abriu aquela janela foi a Elphaba, porque a Elphaba foi atrás da irmã dela pra pedir ajuda pra ela contra um mágico. Só que a irmã dela acaba não concordando em ajudar. E ela começa a brigar com a Elphaba, porque a Elphaba, desde que ela fugiu, ela nunca mais foi atrás da Nessarose, e que também ela não estava lá quando o pai delas faleceu. Então, nessa hora, a Elphaba até percebe que a irmã dela tá diferente do que ela era. Então, pra tentar alegrar a irmã dela, ela lança um feitiço nos sapatos da irmã dela, porque a irmã dela até fala que ela sente falta do tempo antes da Elphaba ter fugido, né? Então, a Elphaba lança um feitiço ali nos sapatos da Nessarose, onde fazem ela flutuar. Essa cena tá no trailer, se eu não me engano, da Nessarose flutuando. E depois disso até, o Boq até aparece ali, e ele acaba revelando pra Nessarose, nessa hora até a Elphaba tá ali também, revelando pra Nessarose que ele nunca gostou da Nessarose, sim, que ele gostava da Glinda. E que ele na verdade, eu achei que ele tinha, eu lembrei agora, e na verdade ele descobre nessa hora que ele volta ali pra sala da Nessarose que antes dele sair da sala da Nessarose, ele vê um jornal, alguma coisa do tipo, com a notícia de que a Glinda vai casar com o Fiero. Então ele decide voltar pra sala da Nessarose pra falar que ele vai atrás da Glinda porque ele gostava dela e não da Nessarose. Nisso a Nessarose fica com raiva e ela acaba pegando o livro da Elphaba, que a Elphaba pegou do mágico, e lançando um feitiço no Boq, só que esse feitiço dá meio errado, porque ela pronuncia errado, e porque ela queria um feitiço para o Boq se apaixonar por ela, mas na verdade ela lançou um feitiço que vai encolhendo o coração dele. Então ele acabaria morrendo. Então ela pede pra Elphaba ajudar ela. Então ela sai a Elphaba pede pra ela sair e ela lança um feitiço onde ela transforma o Boq em um personagem também da turma da Dorothy, né? Que faz parte dos amigos da Dorothy, que é o Homem de Lata. E isso aqui eu também descobri antes de assistir esse filme, que o Homem de Lata era o Boq. Eu não sabia disso antes de assistir. Eu não sei o que eu tava vendo no YouTube, que eu acabei sofrendo esse spoiler. Porque eu nunca assisti o musical e eu só assisti os filmes, então eu não sabia disso. Eu também nunca li os livros. E, inclusive, acho que o único personagem que eu já sabia, da Turma da Nori, que eu já sabia quem era antes de assistir o filme dessa segunda parte, é o Espantalho, que eu vou falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. Então, depois que o Boq se transforma no Homem de Lata, a Elphaba foge. Acho que a irmã dela manda ela fugir, alguma coisa do tipo. Ela foge dali e ele fica com muita raiva da Elphaba. Não só da Elphaba, mas da Nessarose também. Então ele resolve até sair dali. Ele até acho que briga com a Nessarose antes de sair dali. Mas ele fica com raiva da Elphaba, querendo se vingar da Elphaba. Inclusive, nessa parte eu até me irritei com a Nessarose. Porque assim, no primeiro filme, eu não gostava tanto da Nessarose, não tinha tanta pena. Nesse filme, eu tenho raiva da Nessarose, pra falar a verdade. Porque o Boq, depois que ele sai ali, depois de ter se transformado no Homem de Lata, ele fala pergunta pra Nessarose, o que você fez comigo? E ela fala que não foi ela, foi a Elphaba. Nessa hora eu fiquei tipo, não, mentira, que ela tá culpando a irmã dela, tudo bem, a Elphaba que transformou ele no Homem de Lata. Mas foi a Nessarose que começou com isso. E ela culpou a irmã dela. Gente, nessa hora eu fiquei com uma raiva da Nessarose. Na verdade, que todo esse momento da Nessarose nesse filme me estressou.
Ela foi uma das personagens, inclusive até a Glinda, que eu gosto muito dela. Apesar da Elphaba ser minha favorita, eu gosto muito da Glinda. A Glinda me estressou em alguns momentos também nesse filme. Acho que foi em poucos comparados com a da Nessa Rose. Mas a Nessa Rose acho que foi uma das personagens que mais me irritou depois do Mágico e da Madame Morbo. Que esses dois também me estressaram bastante. Inclusive, uma coisa que eu não falei é que toda essa cena onde a Elphaba tá com a Nessa Rose, ela descobre sobre o casamento do Fiero e da Glinda. Então ela vai até Oz de volta. E lá, a Glinda tá se arrumando, né, pro casamento. E ela começa a ouvir barulho e ela percebe que é a Elphaba. Então ela vai ali fora e fala pra Elphaba entrar ali antes que antes que capturem ela. Então a Elphaba entra e ali que é o primeiro reencontro dela desde que a Elphaba fugiu lá no final do primeiro filme. Onde a Glinda até fala que ela tá feliz de ver a Elphaba e feliz de que ela tá viva, né? Porque ela não sabia nada sobre a Elphaba desde que ela fugiu. Porque falam, acho que eles falam, no filme falam que passou vários tempos. Eu não lembro quanto tempo passou entre o primeiro filme e o segundo. Mas que passou algum tempo. Então as duas até ali conversam, acabam conversando, e a Glinda até fala que vai levar a Elphaba até o mágico. Só que a Elphaba fala que não, que isso é entre o mágico e ela, que não era pra Glinda se meter. E quando a Elphaba vai tentar, a Glinda vai tentar falar pra ela ir até o mágico, ela foge, a Elphaba. E depois que a Elphaba foge, ela vai atrás do mágico e ela tenta, inclusive a Glinda até aparece ali também, ela fala pro mágico que durante o casamento ele ia revelar que ele não tem poderes e que na verdade que ele não tem poderes, e revelar todas as verdades, né, no caso mágico. Que é essa questão dele não ter poderes e que ele engana todo mundo em Oz. Só que o mágico não concorda muito com isso. Então, eles subiram a música Wonderful, onde ele e a Glinda convencem a Elphaba a trocar de ao lado, né? Ir pro lado deles, né? Em troca, inclusive, eles fazem até um acordo, a Elphaba e o mágico. Que ela concordaria em ajudar o mágico, mas em troca disso ele libertaria os animais. Eu não lembro se ele também teria que revelar que ele não tem poderes nenhum ou não. Isso eu tô na dúvida agora, mas eu acho que também haria alguma coisa assim também. E nisso a Glinda vai se arrumar pro casamento, e o mágico também, né? Porque ele também ia participar do casamento. E a Elphaba fica ali. E nisso, como eu falei, na verdade o acordo agora que eu lembrei, era que libertassem os animais e que todos os animais poderiam voltar pra Oz quando eles quisessem, né? Porque eles estavam, porque eu tenho aqueles animais fugindo. Então ela faz esse acordo com o mágico. E nisso, depois que o mágico e a Glinda saem, aparece um dos macacos voadores, que tem o nome no filme, só que eu não lembro o nome também, que mostra pra Elphaba que tinha tipo um quadro na frente de uma passagem lá secreta, que a Elphaba indo ali, enquanto está rolando o casamento lá do Fiero e da Glinda. Ela vê que tem um monte de animais presos, incluindo aquele professor, que agora eu não lembro o nome certinho, que era um bode lá do primeiro filme, que ele também tá preso, que agora inclusive ele não consegue mais falar. Mostrando ali que o mágico, na verdade, tava enganando a Elphaba esse tempo todo. Porque um dos primeiros animais que a Elphaba liberta é os macacos voadores, que ela criou lá no filme anterior. Então, teve que ela faz esse acordo também pra liberar eles. Então, quando a Elphaba vê que os animais estão presos, ela resolve libertar ele. Enquanto isso tudo acontece, tá rolando o casamento do Fiero e da Glinda. Só que durante o casamento começam a ouvir uns barulhos, e nisso surge todos os animais que a Elphaba libertou ali, acabando com o casamento, né? No caso. Inclusive, sobre o casamento, eu tenho uma coisa até pra falar. Acho que meus looks preferidos da Ariana Grande nesse filme como Glinda é o vestido azul que ela usa quando a primeira aparição dela com esse vestido quando faz a inauguração da estrada de tijolos amarelo, e o vestido de noiva. Acho que são os looks mais bonitos da Ariana Grande neste filme. Pra mim, pelo menos, são os dois que eu acho mais bonitos da Glinda. É que da Elphaba eu não percebi tantos looks diferentes, mas eu amei o look dela nesse filme também. E depois que o casamento é estragado, né, o Fiero vai atrás da Elphaba. Enquanto isso acontece, a Elphaba vai atrás do mágico, né, porque ela descobre que o mágico mentiu pra ela.
Tanto que ela até usa os poderes dela e coloca a vassoura contra o mágico, alguma coisa, quase matando ele, inclusive, nessa parte. E nessa hora chega o Fiero com outros guardas, né, que trabalhava com ele. E manda esses guardas que veio junto com ele pegar o máximo de água possível pra poder jogar na Elphaba pra matar ela, né? No caso, por causa desses boatos aí, que a água matava ela. Então, nessa hora fica só o mágico, a Elphaba e o Fiero. Inclusive, aí nessa hora o Fiero até tira o... Porque nessa hora ele tá apontando a arma dele pra a Elphaba. Então ele tira a vassoura da Elphaba de cima do mágico e troca, no lugar de apontar a arma pra Elphaba, ele aponta pro mágico, ameaçando ele, falando pra ele entrar numa gaiola que tinha ali, que ou ele entrava ou ele revelava a todo mundo toda a verdade sobre o mágico. Então ele acaba entrando e mostrando ali, e nessa hora que ele mostra pra Elphaba que na verdade ele nunca estava contra a Elphaba, e sim do lado da Elphaba. Na verdade ele queria reencontrar a Elphaba pra mudar pro lado dela. Inclusive nessa hora até chega a Glinda ali, né, que ela chega ali e ela até estranha do porquê o que estava acontecendo ali. Ela até pergunta o que estava acontecendo ali, por que o mágico estava preso e por que o Fiero estava apontando a arma pro mágico, tinha esquecido. E nessa hora o Fiero revela que ele vai fugir junto com a Elphaba. E tanto que a Glinda até percebe que, né, porque desde o primeiro filme já mostra pra gente que o Fiero sempre gostou da Elphaba e não da Glinda. A Glinda que gostava da Elphaba, do Fiero e a Elphaba também, mas o Fiero sempre gostou da Elphaba. Então ele fala que ele vai fugir com a Elphaba e nessa hora a Glinda até percebe que fala, tipo, que eles estavam juntos esse tempo todo. Ela fica bem chateada com eles, mas ela fala pra eles e eles fogem. Inclusive a Elphaba até tem que explicar que ela não tava que não era assim do jeito que ela tava pensando que aconteceu, mas a Glinda não deixa e ela manda os dois ir embora. Nessa hora, inclusive, a Madame Morrible, depois que a Elphaba e o Fiero fogem, a Madame Morrible volta e descobre, né, ver que o mágico tá preso, liberta ele. Inclusive, nessa hora até mostra que o mágico tá usando uma garrafinha, bebendo um negócio numa garrafinha. Onde ali faz referência a uma coisa do primeiro filme, porque a Elphaba tinha uma garrafinha da mãe dela que era muito parecida com a do mágico. Inclusive, tem toda uma questão aí que revela lá no final do filme, que eu já sabia isso desde antes de assistir o primeiro filme. Mas eu já falo mais sobre isso mais pro final do vídeo. E acaba, né, que depois que a Madame Marble descobre que a Elphaba e o Fiero fugiram, ela quer armar um plano pra poder capturar a Elphaba. E aí que vem o momento que me deixou com raiva da Glinda. A Glinda, como ela tá com raiva da Elphaba e do Fiero, ela resolve dar ideia pro mágico e pra Madame Marble de usar a Nessa Rose contra a Elphaba. Né? Que se a Elphaba pensasse que a Nessa Rose tá correndo perigo, ela iria atrás e eles poderiam capturar. A Glinda dá essa ideia pro mágico e pra Madame Marble. Só que depois que a Glinda sai, a Madame Marble percebe que se eles só fingirem que a Nessa Rose tá em perigo, a Elphaba não vai acreditar. E aí que a Madame Marble começa a armar o plano de trazer a Dorothy pro mundo de Oz. Porque é ela que cria aquele redemoinho que traz a casa da Dorothy pro mundo de Oz. Então ela começa a armar aquele plano de trazer esse redemoinho. Na verdade, eu acho que ela começa a criar esse redemoinho, se eu não me engano, pra trazer a casa lá que cai em cima da Nessa Rose no decorrer do filme, mas eu já falo mais sobre isso. Tanto que enquanto isso acontece, a Elphaba tá lá com o Fiero, né? Ela leva ele até o esconderijo dela. E eles ficam ali, inclusive nessa hora que toca o dueto deles, que agora eu esqueci o nome da música, que é uma das minhas favoritas da primeira parte, da segunda parte. É uma das minhas preferidas, inclusive ela tá quando eu fiz o ranqueando, ela tá no meu top 1, porque ela é uma das minhas favoritas. Toca essa música, inclusive nesse momento deu a entender que os dois passaram a noite juntos. Inclusive, durante a noite, a Elphaba acorda e ela tem tipo uma visão de que a Nessa Rose tá em perigo. Então ela vê a casa caindo em cima da Nessa Rose. A casa da Dorothy caindo em cima da Nessa Rose. Inclusive, essa questão da Dorothy foi uma questão que me deixou... Eu achava que poderia acontecer, mas eu achava que não poderia ao mesmo tempo. Porque uma das questões, desde que saiu o primeiro trailer,
era saber se a Dorothy iria ou não aparecer no filme. Mas ela não aparece assim, não de frente, ela só aparece algumas partes do corpo dela, tipo as pernas, ou só as costas, ou só a sombra dela, como aparece no final do filme. Mas aparece poucas partes dela, não aparece ela de frente, nem nada do tipo. Acho que nem fala ela tem, inclusive. Essa foi uma questão que eu queria ter visto mais da Dorothy nesse filme, mas eu acho que eles fizeram isso porque o foco do filme não é a Dorothy, e sim a Elphaba e a Glinda. Então acho que é por isso que eles fizeram, mas foi uma coisa que eu queria ter visto a Dorothy mais. Mesmo o foco do filme sendo as duas, eu queria ter visto a Dorothy mais, mas ela não aparece. Ela só aparece assim no decorrer do filme inteiro. Inclusive, uma coisa que eu lembrei agora que eu esqueci de falar é que antes de mostrar o momento lá do Fieiro e da Elphaba cantando a música deles, a Glinda canta a música I'm Not That Girl. Acho que é isso, que é a música que a Elphaba canta no primeiro filme, e aqui tem uma reprise com a Glinda cantando, não a Elphaba. Que eu até falei isso no meu vídeo. Eu prefiro a versão da Elphaba do que a versão da Glinda, mas eu adorei a versão da Glinda. E esse foi um dos momentos que eu quase chorei também, inclusive. Inclusive, né, depois que a Elphaba tem essa visão da Nessa Rose, ela decide ir atrás da Nessa Rose. Só que o Fieiro até fala que vai com ela, mas ela fala que não, que o Fieiro ficar que ela vai sozinha. Então ela vai sozinha. E quando ela chega lá, a casa já caiu, né, em cima da Nessa Rose, e a Nessa Rose já morreu, né? Porque nessa hora que a casa cai, a Nessa Rose morre. Nisso já mostrou até a cena, porque essa cena é do filme de Mágica de Oz, que já passou a cena onde a Glinda tira os sapatos da Nessa Rose e dá pra Dorothy, que é a Dorothy, e manda a Dorothy ir atrás do mágico. Isso faz parte do filme de Mágica de Oz. Isso não tem no filme aqui de Wicked, né? Nisso já passou essa cena, a Dorothy até tá indo. E a Glinda, ela fica ali onde tá a casa, né? Onde tava a Nessa Rose, né? Nisso aparece a Elphaba e ela briga com a Glinda porque a Nessa Rose mal faleceu e a Glinda já tirou os sapatos dela e deu pra outra pessoa. Sendo que os sapatos eram da Nessa Rose, tinha que ter dado pra Elphaba, não pra Dorothy. Então, elas duas começam a brigar. Inclusive, elas não só brigam por isso, mas elas também brigam por causa do Fieiro, porque elas... quando a Elphaba fala isso dela ter tirado uma coisa de uma pessoa e dado pra outra, a Glinda até fala que ela fala pra ela que ela tirou o Fieiro dela. Então, as duas começam a brigar. Inclusive, essa cena eu fiquei até surpresa, que as duas dão um tapa uma na outra e depois começam a brigar. Que essa cena da briga tá até no trailer. E enquanto a Elphaba e a Glinda estão brigando, nisso aparecem os guardas, né, ali e capturam a Elphaba. E aí que a Elphaba percebe que toda essa questão foi tudo armado. Tanto que ela até briga com a Glinda, falando que ela usou a morte da irmã dela pra capturar ela. E nisso chega o Fieiro, junto com aqueles macacos voadores. Porque depois que a Elphaba liberta esses macacos voadores ficam do lado da Elphaba. Então o Fieiro chega com esses macacos voadores e mandam soltar a Elphaba, senão ele ia atirar na Glinda. Ele ameaça atirar na Glinda. E aí os guardas soltam ela e o Fieiro fala pra Elphaba fugir dali. Né? Então a Elphaba fala que não vai sem ele, mas ele acaba insistindo pra ela fugir, ela foge, e tanto que ele até manda esses macacos voadores protegerem a Elphaba. Então a Elphaba foge e depois fala, inclusive todo esse momento a Glinda percebe que o Fieiro sempre gostou da Elphaba e não dela. Então depois que a Elphaba foge, os guardas capturam o Fieiro e começam a bater nele, e a Glinda insiste pra eles pararem com isso, que não era pra fazer. E eles levam o Fieiro pra um campo ali, onde eles iriam bater nele, provavelmente até matar ele, provavelmente. Só que depois que a Elphaba foge, ela chega no esconderijo dela e usa aquele livro lançando um feitiço. Inclusive é nesse momento que ela canta a música No Good Deed, que inclusive foi nesse momento que eu quase chorei. Foi um dos momentos que eu quase chorei, foi esse. Acho que o que eu mais chorei foi For Good, mas o que eu quase chorei foi No Good Deed. No Good Deed eu quase chorei com um número, que inclusive eu amei o número. Acho que eu fico na dúvida se eu gosto mais dele ou de Defying Gravity. Eu acho que eu prefiro Defying Gravity, mas acho que esse é um dos meus números favoritos desse filme, é No Good Deed. Inclusive é nesse momento, durante o número, que a Elphaba
lança um feitiço no Fiyero, só que ela não sabe se funcionou o feitiço ou não, então ela acredita que o Fiyero morreu também. Então, então ela começa, como ela não tem mais o Fiyero, ela fala que o Fiyero era a única coisa que mostrava fazer ela ser boa. Então agora ela resolve deixar de ser boa, parar de fazer coisas boas e tentar fazer o que todo mundo em Oz acreditava que ela era, que era ser má. Então ela, inclusive, até manda os macacos voadores lá capturarem a Dorothy. Inclusive, depois do número de No Good Deed, a Madame Marble a gente vai pra Madame Marble, ela tá falando com o mágico, onde mostra ali que a Dorothy, junto com o Leão Medroso, acho que era isso, o Homem de Lata e o Espantalho tinham ido ali porque cada um queria uma coisa, né, do mágico. No caso da Dorothy, ela queria voltar pra casa. Que essa é a história de Mágico de Oz mesmo, né? Então, a Madame Marble convence o mágico a pedir uma coisa pra Dorothy, que é a vassoura da Elphaba, pra mostrar pra ele que a Elphaba morreu. Então a Dorothy vai atrás da Elphaba por causa disso. Inclusive, isso é antes da Elphaba mandar sequestrar a Dorothy. Isso é antes. Mas tem essa cena aí onde faz parte do filme do Mágico de Oz também, inclusive, né? Mas não mostra ele falando 100% com a Dorothy, só fala que ele quer a vassoura da bruxa pra mostrar que a Elphaba morreu. Inclusive, depois que a Dorothy e os amigos dela saem dali, eles começa um número musical onde o Boq e o Leão Medroso, que é o Boq, é o Homem de Lata, né? Falam sobre o motivo deles terem tanta raiva da Elphaba. Inclusive, nesse momento, mostra o tanto que o Boq tem raiva da Elphaba, por causa dela ter transformado ele num Homem de Lata. Tudo bem que a culpa não foi 100% da Elphaba nesse caso. Foi culpa um pouquinho da Nessa Rose também, mas ela culpou a Elphaba. Não é tão que eu tenho raiva da Nessa Rose nesse momento do filme. Nesse filme eu tenho mais raiva dela do que eu tenho no filme anterior. Acho que no filme anterior eu não tenho tanta raiva dela, mas nesse filme a Nessa Rose é uma das personagens que mais me estressa. Inclusive, depois desse número musical, a Glinda tá vendo tudo isso, né? Das pessoas de Oz querendo matar a Elphaba. Inclusive, ela vê o Boq, mas acho que ela não sabe que é o Boq, ou pelo menos eu acho que ela não sabe que é o Boq. Ela vê eles falando mal da Elphaba e isso incomoda ela. Ela não tá junto ali com eles, mas ela vê da casa dela, alguma coisa do tipo. E nisso começa o solo novo da Ariana Grande nesse filme, né? Que é a... Como é que é o nome da música em inglês mesmo? Acho que em português é A Garota da Bolha, se eu não me engano. Inclusive, esse número musical foi um dos momentos que eu também quase chorei. Esse No Good It foi uma música que eu quase chorei. For Good foi onde eu literalmente chorei. Inclusive, sobre esse número dessa nova música da Glinda, né? Eu ia falar da Ariana Grande. Eu acho que eu gostei mais da música em português do que eu gostei em inglês, porque eu assisti o filme inteiro dublado. Eu queria ter assistido em inglês, inclusive, mas eu resolvi assistir dublado primeiro. Então eu ouvi as músicas em português. E eu gostei muito dessa música em português. Em inglês eu não gostei tanto quanto eu gostei em português. Eu acho que eu gostei mais dela em português do que eu gostei em inglês. Mas comparado com o primeiro solo da Ariana Grande no primeiro filme, né? Que é do caso da Glinda, né? Que é a Popular. Eu prefiro Popular do que essa música. Eu gosto mais da Popular do que essa. Mas foi um número que eu gostei bastante e eu quase chorei com esse número. E depois desse número musical da Glinda, ela vai até a Madame Marble pra pedir ajuda pra ela, pra eles impedirem isso do povo ir atrás da Elphaba. Só que a Madame Marble fala que a Elphaba consegue se virar com isso sozinha. E depois disso, eu ia falar Galinda, mas Galinda não é mais o nome dela, agora é Glinda. Ela resolve tirar satisfações com a Madame Marble, porque uma coisa que incomodava ela é desde a morte da Nessa Rose, porque ela começa a se tocar que foi a culpada da morte da Nessa Rose foi a Madame Marble, então ela vai tirar satisfação com ela também sobre isso. Só que nessa hora, a Madame Marble começa a brigar com ela também, né, e falando que que o lugar dela era literalmente entreter Oz e que era pra ela continuar fazendo isso. Elas duas começam a discutir e depois disso a Glinda resolve fugir e ir atrás da Elphaba no lugar que ela tá escondida agora. Acho que é no lugar onde ela... Não sei se é o lugar onde ela tá escondida ou o lugar onde ela levou a Dorothy, porque nisso a Dorothy já foi sequestrada pelos macacos voadores lá da Elphaba.
Inclusive, quando a Glinda chega lá, a Elphaba já, como eu falei, ela já sequestrou a Dorothy e ela tá insistindo pra Dorothy dar os sapatos da irmã dela pra ela. Só que ela não quer e ela deixa a Dorothy presa ali no... tipo um calabouço, alguma coisa do tipo. E aí a Glinda aparece e as duas começam a conversar. E nisso aparece, acho que um dos macacos dela lá, que traz tipo um pano, que eu acho que tem alguma coisa escrita naquele pano, inclusive, porque a Elphaba olha com uma cara que dá a entender, porque ela até percebe que é do Fiero aquilo. E aí a Glinda até pergunta, isso é do Fiero? Aí ela fala que elas viram o Fiero pela última vez, né? O rosto do Fiero pela última vez. Porque dando a entender que o Fiero faleceu. Né? Pelo menos pra Glinda, ela deu a entender que o Fiero faleceu. Né? Mas é que não mostra no filme, mas dá muito a entender que tinha alguma coisa ali no pano, que esse macaco dá pra ela. E ali as duas começam a se despedir, né? Porque a Elphaba começa a falar pra Glinda que ela vai se entregar, né? Acho que pra Dorothy matar ela, alguma coisa do tipo. Ou se ela vai se entregar pros Warden, alguma coisa assim. E aí, nesse momento, começa a cantar No Good It, que é o momento que ela se despede. E foi o momento que eu mais chorei do filme inteiro. Foi esse momento de For Good. Foi No Good It, mas é For Good. Foi o momento de For Good. Eu chorei o número inteiro. Acho que antes de começar For Good, eu já tava chorando. Que foi quando elas começaram a se despedir. Inclusive, durante o número, ela se despede. E depois disso, a Elphaba coloca a Glinda, tipo, numa sala. Presa ali dentro de uma sala. Que a Glinda ela só vê pela fechadura a Dorothy entrando, né? A sombra da Dorothy e a sombra da Elphaba. Então mostra, ela vê literalmente a Dorothy matando a Elphaba. Ou pelo menos é o que a Glinda acredita, né? Mas eu já falo mais sobre isso. E, inclusive, né? A Glinda, ela vê tudo porque a Elphaba coloca ela dentro dessa sala, porque ninguém podia ver a Glinda com a Elphaba. Só que antes da Glinda colocar a Elphaba prender a Glinda nessa sala, né, colocar a Glinda nessa sala, elas têm uma conversa ali onde a Glinda até fala, né, depois que a Elphaba revela que vai se entregar, ela fala que ela vai contar pra toda a Oz que quem era a Elphaba de verdade, que tudo que falavam sobre ela era mentira. Só que a Elphaba fala que não quer que ela faça isso, porque pra Glinda ser a bruxa boa, tinha que ter algum mal. Então ela fala que não quer que a Glinda revele pra todo mundo todas as verdades. Inclusive a Elphaba até dá pra Glinda o livro dela. Aquele livro lá, ele até fala pra Glinda que ela tem que aprender a ler aquilo lá, porque ela não sabia como ler aquilo lá, mas que ela ia precisar daquilo ali. E depois, né, que a Glinda vê a Elphaba sendo morta pela Dorothy, ela vai até ali a sala, né, depois que a Dorothy vai embora, e pega o chapéu da Elphaba, que ficou ali, e ela começa a chorar, inclusive. Inclusive, acho que todo esse momento de não disse e dela ver a Elphaba sendo morta, e dela abraçando o chapéu da Elphaba, foi onde eu já tinha desabado total. Porque eu nunca chorei tanto com um filme de musical quanto esse. Acho que nem a parte 1 me fez chorar tanto quanto o Wicked, parte 2. A parte 2. De For Good pra frente eu chorei muito. Acho que eu até me surpreendi que eu chorei mais do que a parte 1. Eu achava que eu não ia chorar tanto quanto eu chorei com esse filme. Inclusive, nessa hora, né, que a Elphaba tá ali, a Glinda tá ali com o chapéu da Elphaba, um dos macacos lá da Elphaba dá pra... Ele consegue falar finalmente, né? Que ele não tava conseguindo falar. Acho que ele fala que sente muito, alguma coisa do tipo. Eu não lembro o que ele fala pra Glinda agora. E ele dá pra Glinda a garrafinha que a Elphaba sempre andava, que era da mãe dela. Que a Glinda sabia que era da mãe dela, porque a Elphaba revela isso pra ela lá no primeiro filme. E aí que ela percebe uma coisa, que é o que eu já sabia desde antes de assistir a primeira parte, que ela vai lá no mágico pra revelar, né, que a Elphaba tava morta, e ela mostra a garrafinha pro mágico, e ela fala que essa garrafinha era da mãe da Elphaba.
E é a mesma garrafinha que o mágico tava no decorrer desse filme. Porque o mágico é o verdadeiro pai da Elphaba. É aí que ele percebe que ele é o verdadeiro pai da Elphaba. Que a Elphaba era filha dele. Inclusive, ele até meio que se culpa um pouquinho, porque ele literalmente, por causa dele, que a filha dele, ele literalmente mandou matar a própria filha nessa hora. Então, ele percebe isso. Então, eu já sabia disso antes de assistir o filme, na verdade, antes de assistir o primeiro filme, eu já tinha sofrido esse spoiler de que o mágico é o verdadeiro pai da Elphaba. Eu já sabia, então não foi uma coisa que me surpreendeu, mas eu não sabia como que o mágico ia descobrir isso. Acho que nem a Elphaba sabe que o mágico é o pai dela, inclusive. Acho que a Elphaba não descobre. Quem descobre é o mágico e a Glinda. E depois, né, que o mágico percebe, né, que ele mandou matar a própria filha, ele até se pergunta o que ele fez. Aí a Glinda até fala que ali fez um grande estrago. E ela fala pra ele sair de Oz. Que é pra ele não sair de Oz, literalmente. Então, ele faz uma viagem ali pra Oz, falando que ele fala até que faz de férias, alguma coisa assim, por tempo indeterminado. É alguma coisa assim, né? Porque a Glinda manda ele sair de Oz. E não só isso, mas depois que o mágico vai embora, ela vai até a Madame Marple, né? No momento que o mágico tá indo embora, na verdade. Ela vai até a Madame Marple. E nessa hora ela conversando ali, fala que os boatos lá de que o mágico tava indo embora de Oz não eram mentira, porque ela mostra pra ela que realmente estava ali. E ela manda a Madame Marble presa. Ela literalmente manda os macacos lá que eram da Elphaba prenderem a Madame Marble. Nessa hora eu fiquei tão feliz com a Glinda. Acho que os dois momentos que eu mais gostei da Glinda nesse filme foi o momento que ela expulsou o mágico de Oz e que ela mandou prender a Madame Marble. Porque esses dois personagens me estressou nos dois filmes. Esses dois, a Nessa Rose, foram os três personagens que mais me estressou nos dois filmes. No caso desse filme, mais a Nessa Rose, né? No caso do primeiro filme, a Nessa Rose não tanto. Mas nesse filme, os três me estressaram muito. E depois que a Madame Marble vai embora, mostra uma cena da Glinda descendo ali na casa dela e colocando a coroa dela e usando aquele vestido rosa que ela usa lá no início do filme. Que aí vem a cena do início do filme, do primeiro filme. Que é ela ali em Oz, eles indo ali pra cidade. E o pessoal de Oz comemorando que a bruxa má morreu, né? No caso, a Elphaba morreu. Então, é literalmente o começo do filme. E nessa hora, quando ela tá indo embora, tem alguém que pergunta pra ela se é verdade que as duas eram amigas. Aí ela revela que sim. E aí seria nesse momento que ela contaria a história do primeiro filme, né, no caso. E como eu falei, seria nessa hora que ela começaria a contar a história do primeiro filme. Só que depois ela começa a fazer um discurso onde ela não só aceita o povo de Oz, mas ela também aceita os animais em Oz. Coisa que a Elphaba queria, né? Que era os animais voltarem a frequentar Oz, porque os animais eram proibidos antes, né, por causa do mágico. Então a Elphaba faz um discurso... A Glinda faz um discurso aí aceitando os animais. Porque uma coisa que eu não falei, inclusive, é que nesse momento, né, depois que o mágico foi embora e que a Madame Marble foi presa, a Glinda que literalmente começou a comandar Oz, né? Então ela faz esse discurso falando que se eles aceitarem ela, vai ser Glinda a boa. Ali, né, a bruxa boa, né, no caso. E vai governar Oz do jeito que ela queria agora, né? No caso, agora ela não fingiria. Só acho que ela fingiria continuando. Eu até vim falar, acho que ela fingiria dos poderes dela, mas nesse momento que ela faz o discurso, ela tá com a varinha na mão e ela até tira a varinha e coloca no canto. Então acho que agora ela vai governar Oz do jeito que ela quer, não do jeito que queriam que ela fizesse, igual era no decorrer do filme. E depois desse discurso da Glinda, a gente vai pro esconderijo onde a Elphaba morreu e mostrando pra gente que na verdade a Elphaba não morreu. Na verdade ela lançou tipo um feitiço pra fingir que ela morreu. E ficou debaixo de um calabouço, alguma coisa do tipo, ali embaixo, escondida. Então ela não morreu e nessa hora, inclusive, quem abre esse calabouço pra ela, ou ela abre e reencontra essa pessoa, ou alguma coisa do tipo, é o espantalho, porque o espantalho se revela ser o Fiero. Inclusive, essa é outra coisa que eu também já sabia antes de assistir o filme, porque eu sofri esse spoiler também, que o Fiero era o espantalho. Porque naquele momento lá de No Good Deed, quando a Elphaba vai lançar um feitiço no Fiero pra poder salvar a vida dele, ela consegue salvar a vida dele, mas ela acaba transformando ele no espantalho. Inclusive, uma coisa que não revela nesse filme é por que ele se juntou com a Dorothy.
isso é uma coisa que não revelou no filme. Eu não sei se revela isso no musical, porque, como eu falei, nunca assisti o musical. Mas foi uma coisa que não revelou do porquê que ele se juntou com a Dorothy contra a Elphaba. Né? Porque o Boq e o Leão Medroso a gente até entende. Mas o Fiero a gente não deu pra entender. Não sei se é pra ele se reencontrar com a Elphaba. Pelo menos eu tive a impressão que é porque ele queria se reencontrar com a Elphaba. Do mesmo jeito que ele tava do lado do mágico e da Madame Marble pra tentar capturar a Elphaba, porque ele queria se reencontrar. Acho que ele foi com a Dorothy por causa disso também. E depois disso, que eles dois se reencontram, eles resolvem fugir de Oz, né? Tanto que nessa hora a Elphaba até fala que ela queria muito que a Glinda soubesse que os dois estão vivos. Porque a Glinda até o momento acredita que os dois estão mortos. Mas ela fala que é melhor não, que é melhor ela não saber de nada. Ninguém saber que os dois estão vivos e os dois fogem juntos. Né? Eles fogem para além de Oz, que era para onde os animais que tinham fugido lá atrás, no começo do filme, fugiram. Então agora eles foram para além de Oz. E é assim que termina o filme. Inclusive o filme termina... Inclusive nesse momento todo eu tava chorando também, inclusive. E o filme termina mostrando imagens de antes, né? De antes da Elphaba fugir e tudo mais. Que mostra até o momento que essa cena tem em outro momento no filme, mas aqui termina com essa cena também. Que nessa cena tá o Fiero, a Nessa Rose, o Boq, a Elphaba e a Glinda. E o filme termina com a Glinda, tipo como se estivesse contando um segredo pra Elphaba. Que faz referência ao cartaz do filme. Do musical. Eu não tinha percebido que era isso, só teve um vídeo no YouTube, inclusive, depois que eu assisti o filme. E é assim que termina o filme, e eu amei essa segunda parte, eu amei os personagens. Como eu falei, a Glinda nesse filme foi eu me estressei em alguns momentos com ela, mas eu adoro a Glinda. Apesar dela me estressar em alguns momentos, eu adoro ela. Ela não é minha personagem favorita. Porque entre a Glinda e a Elphaba, eu prefiro a Elphaba, apesar de que a Glinda é interpretada por uma das minhas cantoras preferidas, eu prefiro a Elphaba do que a Glinda. Inclusive, eu fiquei tão feliz que a Elphaba ficou com o Fiero, porque foi um casal que eu gostei muito desde o primeiro filme. Então, eu fiquei muito feliz que eles dois ficaram juntos no final. Porque eu prefiro mil vezes o Fiero com a Elphaba. Agora eu tive mais certeza, depois de assistir esse filme, eu tive mais certeza que eu prefiro o Fiero com a Elphaba do que com a Glinda. Eu prefiro eles dois do que ele com a Glinda. E eu amei esse filme. Como eu falei, eu tô na dúvida se eu gosto mais desse filme ou da parte 1. Nas músicas eu prefiro a parte 1. Mas no filme eu acho que eu gosto das duas partes igual. Eu acho que eu não tenho uma favorita. Mas, assim, na questão de chorar, eu acho que eu chorei mais com esse do que com a parte 1. Mas eu amei esse filme. E eu acho que é só. Então, pessoal, foi esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar um canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação. E deixar de vídeos e de séries e filmes que vocês querem que eu traga comentando aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo.